Um bom dia, feliz sábado, seja bem-vindo à casa de Deus. Maranata! Amém. Todos sejam muito bem-vindos, você que está aqui pessoalmente, você que está na sua casa nos assistindo hoje. É um grande prazer, um privilégio recebê-los aqui. Principalmente porque temos a oportunidade de sermos abençoados, de adorarmos a Deus e de compartilharmos esse tão gostoso ambiente de bênção, de paz, onde podemos compartilhar essa emoção tão grandiosa, de podermos contemplar a criação de Deus a cada dia que levantamos, a cada dia que dormimos, e podemos agradecer a Deus pela sua presença em nossa vida. Apesar das dificuldades, dos problemas, estamos aqui, reunidos para sermos encorajados por Deus, para recebermos suas bênçãos e prosseguirmos essa grande jornada. Em especial essa semana, uma semana que fala sobre família e saúde, que vocês possam aproveitar as informações que serão passadas aqui, compartilhar, porque família e saúde andam de mãos dadas, e tudo isso, quando é regado a bênçãos e a proteção dos céus, vocês não sabem o tamanho das bênçãos, mas vão descobrir essa semana, não é? Que Deus esteja com cada um de nós. Vamos levantar para uma oração? Querido Deus, Senhor, gratos somos a Ti, porque estabelece conosco, Pai, um pacto eterno. A Sua graça é derramada sobre nós a cada dia. E te pedimos, Senhor, em especial, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada família, cada lar aqui representado. Sabemos das dificuldades, dos desafios que passamos nos dias de hoje, Senhor. E rogamos a Ti que por Tua fé e por Teu amor, Senhor, nos cubra com a Tua bondade, que Tua misericórdia nos siga e que nos cubra com poder e grande glória, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por estarmos presentes, reunidos em Teu nome, para Te louvar e engrandecer Teu nome, Senhor. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Te agradecemos em Teu santo nome. Amém. Alô, som. Permaneçam em pé, por gentileza. Esse é um momento bem especial. Jesus nos deu uma missão muito gratificante, que é compartilhar o seu amor com o mundo. A Bíblia é bem clara em dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vai iluminar a vida das pessoas, vai dar sabor à vida das pessoas. E com este pensamento em nosso coração, em nossa mente, nós convidamos a todos para louvar. Você que está em casa, você que está de forma virtual, louve conosco também. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir.
Senhor, saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Podeis assentar. Bom dia, queridos. Esse é um dia muito especial, não apenas porque é sábado, mas também porque hoje nós estamos no dia do Impacto Esperança. É aquele dia especial, diferente, excepcional, em que nós presenteamos alguém com uma mensagem impactante de esperança. E essa mensagem vai através dos livros missionários, né? Aqui nós temos alguns exemplares dos kits que serão distribuídos. Cada um de nós receberemos uma sacolinha dessa, um kit, que contém 14 livros missionários de títulos surtidos. Então aqui há muitas mensagens de esperança. Às vezes nós subestimamos o valor de uma leitura, o impacto que ela pode produzir. E a história do cristianismo, ela é repleta de histórias, ilustrações reais do impacto que os livros causam, que os livros provocam, né? Um rabino chamado Mark Alain, ele diz que o texto é a maneira preferida de Deus se comunicar, e não é à toa que ele contém toda a sua palavra, sua verdade revelada em um livro. E aqui nós temos livros que podem projetar luz, iluminar a vida de muitas pessoas. Como vai ocorrer? Ao final do nosso culto, na saída principal, você, ao passar por ali, você vai receber o seu kit, tá? Aqueles que ficarem aqui na escola sabatina não precisam se preocupar, porque o kit será levado a você, na sua classe, ok? Nesse momento eu convido, em atitude de reverência, a fecharmos os nossos olhos, elevarmos os pensamentos ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai querido, nós o louvamos, Senhor, pelo privilégio, pela grande alegria de podermos ser veículos da sua comunicação. Agradecermos por sermos não apenas recipientes da esperança que emana da sua presença, mas de termos o privilégio de podermos comunicá-la a outras pessoas. Hoje oramos para que o Senhor abençoe a mensagem contida nestes livros. Suplicamos que ela encontre eco no coração das pessoas que as receberão. E ao entregarmos, possamos orar por essas pessoas, expressar nosso carinho, nosso afeto, sobretudo o desejo profundo que temos de vê-las salvas, de vê-las participando deste encontro contigo. Nós oramos para que a sua graça alcance aqueles que estão lá fora, aqueles que são objeto do nosso afeto, do nosso amor, Senhor, objeto do seu amor, da sua graça. Agradecemos aqueles que se disporam a preparar esses kits, os jovens, a liderança que trabalharam durante todo esse mês organizando este evento especial, e suplicamos que tanto eles quanto a sua igreja sejam abençoados, em nome de Jesus, amém.
Queridos, esse é o momento da história das crianças, né? E hoje pela manhã estava me recordando aí, quando era criança, as coisas que eu gostava de fazer. Todos nós aqui já fomos crianças, e às vezes na vida há aquele desejo involuntário de voltarmos a sermos crianças, né? Quantos aqui já não desejaram isso? E as crianças que estão aqui, eu não sei o que você gosta de fazer. Talvez você goste de brincar com os amigos, talvez você goste de passear, de conversar, de assistir um bom desenho, um bom filme comendo pipoca ou pãozinho de queijo com chocolate quente. Mas é um fato que a nossa vida de criança é uma vida repleta de alegria e de felicidade. A Bíblia costuma associar o nosso Deus a toda essa felicidade. Sabia que quando a gente é criança, às vezes, a gente enxerga Deus da forma errada? E as crianças que estão aqui, pensem comigo. Às vezes a gente vê Deus como assim, alguém rígido, né? Alguém assim austero, implacável, sabe aquela pessoa que não permite nada? Aquela pessoa que às vezes chega a ser chata e carrancuda? Às vezes é assim que a gente imagina Deus. E sabia que nós estamos imaginando Deus da forma errada? Porque Deus não é assim. Deus é aquele que nos concede o privilégio das alegrias, as coisas boas, felizes, as grandes realizações da vida, todas elas partem de Deus, porque Deus na Bíblia é alguém bom. O Noah, quando ele vai brincar no parquinho assim, ou ele vai brincar de massinha, que ele gosta muito de massinha também, ele diz assim: papai, o Noah ama esse parquinho. Ou então ele diz: papai, o Noah gosta muito de brincar de massinha, né? E aí nessa alegria toda dele, eu fico muito feliz como pai também, porque qual pai que não gosta de ver o seu filho contente, realizado, né? Crianças, Jesus diz assim, que Deus é o nosso Pai Celestial, e por isso Ele gosta muito de nos ver contentes, realizados e felizes. Então o grande desafio da nossa reflexão de hoje é imaginarmos Deus de outra forma. Deus é alguém que nós podemos ver o seu rosto sorrindo, feliz, né? Promovendo a felicidade. Eu desafio você, criança que está aqui hoje, e as crianças que estão nos acompanhando online também, a partir de hoje fazer um exercício na nossa imaginação. Sempre que você imaginar Deus, veja Ele desta forma, porque é assim que Ele realmente é. Mais uma vez, agora, crianças, vamos fazer a nossa oração, tá bom? Senhor nosso Pai querido, nós o louvamos porque o Senhor é muito bom, e porque as realizações da vida, os momentos felizes que nós gostamos tanto, são resultados do seu trabalho para promover alegria e felicidade. Nós queremos enxergar o Senhor como o Senhor é, um Deus bondoso, amoroso, carinhoso, extremamente envolvido e preocupado em promover a felicidade em nossas vidas. Nós o louvamos porque o Senhor é assim. Em nome de Jesus, amém. Ergueremos mais um louvor ao nosso Deus. Louvor este que nos fortalece a fé, porque Deus nos diz assim: não há o que temer, contigo eu estou. Assim como vocês estão assentados mesmo, louvemos juntos ao nosso Deus. Começo e o fim.
As bênçãos sobre os obedientes. Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E o texto continua. Deus tem uma promessa maravilhosa para cada um daqueles que o seguem e que guardam seus mandamentos. Ele é fiel para com cada um de nós. Nós possamos crer em Deus, possamos ter fé nas suas promessas, que possamos fazer a nossa parte, possamos ser obedientes, para que tenhamos a possibilidade de receber todas as dádivas que Ele nos apresenta. Neste momento você tem a oportunidade de compartilhar das suas bênçãos que Deus tão bondosamente nos concede. Seus dízimos, suas ofertas, aqui presencialmente, ou então aí de onde você está, pelos aplicativos, pela conta da igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento. Olá, irmãos. Para quem eu não falei, bom sábado. Irmãos, nesse dia de sábado, o Ministério do Lar e Família, o Ministério da Saúde, prepararam uma semana muito especial para vocês. Louvado seja Deus, porque eles entenderam a necessidade da igreja e nós teremos 3 pregações maravilhosas. Hoje, começando com a saúde emocional do casal. Por favor, a doutora Edneia Salviano. Eu queria, em nome da igreja,
agradecer a irmã, porque mesmo com a dificuldade do braço, não deixou de nos atender. Louvado seja Deus. Doutora Edneia, ela é psicóloga, especialista em casal e família, está aí para vocês, mestre em gerontologia. Então, louvado seja Deus, que a irmã está conosco hoje. No próximo quarta-feira, nós vamos falar da saúde emocional dos filhos, com a doutora Edneida, é parecido, né? Edneida Pena Torres. E no próximo sábado, nós vamos encerrar com o doutor César Vasconcelos, que fará a mensagem de saúde emocional da família. Então, louvado seja Deus. E mais uma vez, agradecemos à igreja para a presença. E vocês que estão aí na internet, não deixem de prestigiar a semana conjunta do Lar e Família e da Saúde. Louvado seja Deus. Transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão. Posso continuar. Ver tua face eu quero. Eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui. A tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força. Só em teus braços eu vou encontrar esse
Subir. Não sei se eu acho que eu acho que grudou aqui, viu? Pode. Todos me ouvem? Apesar das máscaras, queria que os irmãos repetissem comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Como é bom, né? Saber que Deus é bom, né? Dia 26, dia 22 agora de julho, eu fui para Natal com meu filho. E no dia 20, eu voltava no dia 27, no dia 26 nós fomos fazer um passeio pelas dunas de Natal. Estávamos num Pajero 4x4. E eu sofri um acidente. Nós estávamos em 6 pessoas dentro do carro, só eu me machuquei. Eu era a única idosa também, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Os outros todos eram jovens. E eu, não parece, sabe assim, mas eu literalmente quebrei meu úmero. E está bem difícil a minha recuperação. Mas, naquele momento, eu pedi oração para a igreja. E foi uma bênção. Toda a igreja orou por mim. Que coisa boa, né? Receber um Pix é muito bom. Mas receber oração, meu Deus. Quando alguém fala que está orando por você, eu vou falar, olha, me dá uma... Naquele momento em que eu chorava de dor no hospital, foi preciso tomar morfina. Tinha um monte de gente no hospital ali em Natal. Eu pedi eu gritava, eu falava, eu quero um celular. E tinha um moço assim, ele falou assim, eu vou lá na recepção pedir para o teu filho. E quando o celular chegou, eu liguei para minha irmã e falei, peça oração, porque eu sofri um acidente. Como Deus é bom, irmãos. Que bom vir na igreja. Faz um tempo que a igreja da Lapa voltou, faz 3 semanas, e eu não tinha ido porque eu estava, né, em fase de recuperação. Voltar à igreja é uma bênção. O meu cordial bom dia para cada um de vocês e para quem está assistindo em casa também. Eu não me considero uma pregadora. Eu tenho muita dificuldade, assim, de sábado. Eu gosto de falar no chão com as pessoas, né? Isso é o que eu gosto de fazer. Mas assim, no sábado de manhã, eu acho uma responsabilidade enorme. O sábado a gente precisa de um alimento diferente. E eu peço que Deus me ilumine neste momento. Fechem seus olhos. Soberano Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, a Ti toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Teu nome. Eu peço, Senhor, neste momento, que o Teu Santo Espírito me use, que o Senhor perdoe os meus pecados, aumente a minha fé em Ti, seja feita sempre a Tua vontade. Obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos na Tua Santa Casa de Oração. Que o Senhor esteja com cada família aqui representada. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigada, Tati, pelo convite, né? Eu fiz um pouco de uma junção aqui de família, apesar de outras pessoas já irem falar sobre família, mas eu preciso explicar um pouco como é que funciona essa saúde emocional, né? Como ela é caracterizada. É a capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento que influenciam as nossas atividades cotidianas, que estão ligadas às nossas heranças familiares. Então, não tem como, eu preciso falar um pouquinho dessas heranças familiares. E nós estamos na lição estudando essas heranças familiares,
né? A lição está falando sobre quem? José. Lembra, José era bisneto de Abraão e Sara, teve toda aquela questão com Sara, que percebeu que era estéril, e ela convenceu Abraão a procurar Agar, a sua serva. Depois Ismael e Isaque teve toda uma tensão, depois Isaque favoreceu a Esaú, né? Vocês percebem que tem uma sequência? É essa sequência que eu quero falar hoje com vocês, e que tem a ver com a saúde de cada casal, né? Porque hoje, irmãos, todos nós sabemos, a internet, o Google, ele responde tudo. Então, tudo que a gente pode buscar, mas será por que a gente não busca? E a lição, a nossa lição da escola sabatina, né? Ela vem falando de assuntos, é tão interessante, com todo respeito com os homens, né? Porque eu sou uma admiradora do homem, dessa racionalidade dos homens, mas quem escreveu essa lição foi uma mulher, e é belíssima essa lição. Ela está falando sobre os nossos comportamentos. A gente precisa mudar esse comportamento. Se eu não mudar esse comportamento no casamento, eu preciso trabalhar né? E a gente quer sempre trabalhar o outro. Eu sou formada há 28 anos que eu trabalho com casal, família, indivíduo, né? Eu nunca vi uma pessoa me procurar e falar assim: olha, eu vim aqui para me mudar. Eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma pessoa... Não. Quando eu atendo um casal, ele quer sempre mudar ela e ela quer mudar ele. Me resolve meu problema. Se eu mudar ele, o meu problema está resolvido. E se eu mudar ela, o meu problema está resolvido. Mas a questão é, eu tenho que me mudar, né? Eu tenho que me mudar. E o que eu mais gosto é que Deus, ele é um cavalheiro. Deus é um cavalheiro. Porque Ele dá o livre-arbítrio para a gente, nós temos que escolher. E o que a lição fala? Ela fala o seguinte: como é que eu faço para fazer uma mudança? Eu tenho que assumir isso. Deus não muda nenhum comportamento errado seu nem meu, nenhum. A não ser que a gente está falando de Deus diferente. Ele só muda quando eu digo para Ele. Então, por exemplo, na minha casa, meu filho me diz que eu sou controladora. Ele sempre fala isso: mamãe, você é controladora. Eu me acho, sei lá, 30%, 40% controladora. Será? Óbvio que não. Eu devo ser aí pelo menos uns 90%. Eu já mudei um pouquinho? Mudei. Mas por que eu não mudei 100%? Porque eu não acho que ser controladora é algo que está me prejudicando. Então, eu só vou a Deus pedir essa mudança quando eu achar que realmente esse controle está me prejudicando. Como é que Deus muda algo em mim? Quando eu peço para Ele. Ele não muda nada em mim sem eu pedir. Senhor, eu sou fofoqueira, eu sou invejosa, eu sou controladora. É aí que Deus me muda. Antes disso, Deus não me muda. Então, isso é importante a gente poder entender como são essas heranças familiares, como que eu herdo isso, né? Então, a gente não adianta falar de casal sem que a gente entenda quais são as nossas heranças familiares. José, ele herdou tudo isso do bisavô, do avô, e por isso que chegou na onde chegou. Então, como casal, para eu ter uma saúde mental, espiritual, eu preciso entender como que eu sou nesse casamento, junto com a Mariazinha, ou junto com o João, como que eu sou, eu, Edneia, como que eu sou? E aí, eu resolvi falar sobre uma pessoa que eu gosto muito, Davi. E a gente vai abrir a Bíblia em 2 Samuel 18. Eu vou ficar com os versos de 5 a 9, depois 15, depois o 31 e 33. A história do relacionamento, eu vou falar aqui da história do relacionamento de Davi com seu filho Absalão. É uma das mais intensas e tocantes dentre as histórias do Velho Testamento. Poucos temas na literatura evocam mais emoção do que a desintegração gradual e, por fim, a morte do relacionamento na família. A cada estágio no desenrolar da história, o leitor espera que algo seja feito para corrigir os erros e curar as feridas. No caso de Davi e Absalão, essa reconciliação nunca ocorreu. A história finda com um pai cheio de remorsos,
pranteando por seu filho que fora morto na batalha, irrompida em decorrência do relacionamento fracassado entre eles. Porém, a história inicia muito antes. As raízes da dissensão na família de Davi podem ser traçadas a partir de uma tarde primaveril em Jerusalém. O que acontece nessa tarde, irmãos? Davi estava no palácio real naquela tarde. E esse é um dado extremamente importante. Ele havia conquistado o coração do povo e foi aceito como rei devido às suas grandes proezas no campo de batalha. Fora um soldado destemido e um proeminente comandante, um líder. Seguidas vezes levaram o exército de Israel à vitória. Mas naquela tarde primaveril, Davi enviou suas tropas para o campo de batalha, delegando o comando a Joabe, e ficou em seu palácio. Agora ele era rei. Possivelmente pensou que havia conquistado o direito de ficar no palácio, enquanto os outros travavam a batalha por ele. Ao caminhar pelo terraço da casa real nesse dia, ele viu uma mulher formosa banhando-se. Os mensageiros do rei trouxeram-na à sua presença, e naquela noite ele adulterou com essa mulher, chamada Batseba. Então Davi tramou para que o marido dessa fosse morto. Acho que eu desliguei aqui. Desliguei não. Desculpa. Absalão provavelmente era apenas um menino na noite em que seu pai cometeu adultério. Talvez nem mesmo tenha tomado conhecimento desse adultério e assassinato. No entanto, Davi sabia, e também Deus, e isso afetou de formas sutis e dramáticas para o resto de sua vida. Os filhos recebem as heranças. Carregamos essas heranças. Cada um de vocês aqui, irmãos, carrega uma herança familiar. Eu lembro que na minha casa, a minha mãe tinha 7 filhos, a gente era pobre, e a minha mãe era tão estressada, sabe? Eu fico imaginando, porque hoje eu tenho 2, e uma vida infinitamente melhor que a minha mãe, e eu cheguei no casamento estressada. Eu era um estresse em pessoa, e qualquer coisa eu estava batendo nos meus filhos, sabe aqueles tapinhas? Não batendo, mas dando aqueles tapinhas. E um dia eu olhei para minha filha e falei, nunca mais eu vou bater em você. Eu estou repetindo a minha mãe. Eu não quero isso para a minha vida. As heranças familiares, elas existem, mas eu tenho que perceber e parar isso. Como que eu paro? Alcoolismo, drogas, vício sexual. Como que eu paro? Quando eu percebo. Eu só paro quando eu percebo. É isso que é interessante. Absalão já era um rapaz quando outro filho de Davi, Amnon, violentou Tamar, a irmã de Absalão, a despeito dos rogos da moça, para que não praticasse esse ato vergonhoso. Quando Absalão tomou conhecimento do estupro de sua irmã, sentiu-se ultrajado. Por 2 anos ele tramou vingança, então fez com que Amnon fosse morto. Davi também tomara conhecimento do estupro. Amnon havia violado sua filha, mas Davi não fez nada, não o disciplinou de forma alguma. Então ficou sabendo que Absalão mandara matar Amnon e novamente não tomou qualquer providência. O que poderia fazer sem ouvir a acusação? Pai, eu fiz apenas o que o Senhor fez. O Senhor também cometeu adultério e assassinato. Assim teve início o que passou a ser um padrão no relacionamento de Davi com sua família. Excessiva dedicação aos assuntos do seu reino, impureza no estilo de vida e passividade com os filhos. O rei Davi não foi o primeiro e não será o último pai a ter sucesso no trabalho e a fracassar com sua família. Perguntaram à filha de Patty Rose que tipo de pai o grande jogador de beisebol havia sido. Em resposta, ela disse que ele sempre estivera mais interessado no beisebol do que nos filhos. Ela negou que ele os tivesse amado, afirmando que quase nunca estava presente. Quando pediram Patty para responder aos comentários de sua filha, ele disse: não sei qual é o problema com essa menina. Acabo de comprar e enviar uma Mercedes zerinho. Irmãos, muitos de nós pais, por não termos tempos, enchemos os nossos filhos de presentes, né? Que é uma forma de preencher isso. A gente quer dar o melhor para os filhos. O melhor para os filhos é a nossa presença, é conversarmos com eles, é ensinarmos a vida para eles, né? Então a gente acredita que hoje a gente quer dar sempre o melhor para esses filhos. A gente quer colocar para eles tudo aquilo que a gente não teve. Eu também fiz isso muitas vezes na minha vida.
de colocar para os meus filhos coisas que eu não tive. Não ajuda. Isso é extremamente importante, a gente não acreditar que bens materiais, que dar coisas para os filhos, brinquedo, roupa, isso é bom, sem sombra de dúvida, mas o que é bom é a nossa presença, é o diálogo, é eu conversar com meus filhos, isso é importante. Excessiva dedicação ao trabalho, estilo de vida impuro e passividade com os filhos. Essas características não são exclusivas no rei Davi. Elas podem até mesmo ser encontradas na igreja, quando se permite que a gente infecte o lar. São venenos mortais que levarão ao amargo remorso por parte de pais e filhos. Mas graças a Deus há um antídoto para o veneno da passividade, impureza e excessiva dedicação. Esse antídoto é a disciplina ministrada com amor. Quando Amnon violou Tamar, Davi não tomou qualquer atitude. A Bíblia diz que ele ficou irado, mas isso não foi tudo. Em 2 Samuel 13, 21. Quando Absalão mandou matar Amnon, Davi não respondeu. Em situações de crise que envolviam sérias questões morais, Davi era passivo. Deus concedeu aos pais a função de liderança moral e espiritual no lar. Um dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, por meio de Moisés. Deus também disse aos israelitas: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, 5, 7. O treinamento moral e espiritual dos filhos é responsabilidade dos pais. Esse princípio é repetido no Novo Testamento, em Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Esses e outros versos lançam a pedra fundamental para um lar feliz e bem-sucedido, e também para uma sociedade próspera. Os pais devem conduzir os filhos no caminho, ou seja, amar a Deus e obedecer a sua palavra. Os pais devem ensinar os filhos o que significa dizer sim a Deus e não ao mundo, quer seja algo mostrado na televisão ou que ocorra na vizinhança. Quando surgem questões de certo e errado, os pais utilizam essas situações como oportunidades para os seus filhos. Irmãos, eu vou sempre insistir, o diálogo é extremamente importante no lar, no casamento. Não tem como, não tem outra forma. Ainda hoje os casamentos estão terminando por falta de diálogo. Não tem outra forma de resolver o problema se não for por diálogo. É interessante isso, mas a gente não aprende. Com todas as redes sociais hoje, nós ainda não aprendemos a se comunicar com o outro. A comunicação é um emissor e um receptor. Eu envio uma mensagem, eu preciso entender se essa pessoa entendeu o que eu estou dizendo, né? Eu não sei vocês, mas geralmente há tanta dificuldade entre os casais em relação a entender o que o outro quer comigo, né? Qual é a minha resposta para o outro. Isso é muito importante, a gente entender isso. Comunicação. Na minha casa, uma das coisas que eu luto muito é para ter comunicação, principalmente entre os meus filhos. E o meu filho, o Lucas, ele é super questionador. Não tem problema questionar. Os pais precisam entender que os filhos precisam questionar. Nessa viagem, né, é interessante, no corredor tinha uma mãe e uma criança na minha frente e eu atrás. E eu quase interrompi a conversa da mãe, mas eu me segurei, né, cuida da sua vida, Edneia. E o menininho falava para a mãe chamava a atenção dele, e ele falava: mãe, me ouve, mãe, me ouve. Eu quase falei para ela: ouve ele, você está certa, você tem que corrigir ele, mas ouve a criança. Houve a explicação que ele tem para dizer, e ela estava muito nervosa e muito brava. Ela dizia para ele: você não vai fazer isso nunca mais, não sei o quê. E ele falava: mamãe, me ouça. Irmãos, por que a gente não ouve? A gente se coloca numa posição com os filhos, numa posição superior. Somos
né? O adulto da relação somos nós, mas nós precisamos ouvir o que o filho tem para dizer e pedir desculpas. A gente precisa aprender a pedir desculpa. Eu não tenho compromisso com erro nem com acerto. Se eu tiver que pedir desculpas, eu vou pedir desculpas. Para o meu filho, para minha filha, para cônjuge, para amigo, para quem quer que seja. É muito importante que a gente peça desculpas um para o outro. A gente tem uma dificuldade com isso, incrível. Davi amava Absalão, ao que parece o amava suficientemente para morrer por ele. Davi disse: quem me dera eu morrera por ti, segundo Samuel 18:33. No entanto, Davi não expressou adequadamente esse amor na forma de disciplina. O Senhor podia dizer ao mesmo sobre Davi do que disse sobre Eli, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. A disciplina ministrada com amor é o antídoto para a passividade. Muitas vezes ocorrem casos de indivíduos que ficaram muito acima do exemplo espiritual dos seus pais. Uma pessoa do meu relacionamento no ministério foi criada por pais alcoólatras que pouco contribuíram para a sua formação do caráter, em nada com respeito ao relacionamento com Deus. Estavam embriagados a maior parte do tempo, porém essa pessoa encontrou a Cristo em um culto de revivamento em uma pequena igreja. Deus o chamou para um serviço cristão vocacional e o conduziu uma mulher cristã excepcional para ser sua esposa. Fielmente, ele serviu a Deus e pregou sua palavra por muitos anos, e isso a despeito dos seus pais, não por causa deles. É possível a gente fazer isso, não existe todo pai errado, o filho também tem que ser errado. Não, a gente herda isso, mas eu tomo a decisão, eu vou fazer mudanças, eu não quero isso para a minha vida, eu posso tomar a decisão, mas a gente carrega essas heranças familiares. Isso é muito importante que cada um de nós entenda, porque se eu não entender isso, eu não vou fazer mudanças na minha vida conjugal, e eu levo isso o resto da vida. Por outro lado, a realidade do nosso mundo é que muitos não acessam o poder de Deus para ficarem acima do exemplo paterno. Antes, conformam-se ao que foram expostos no lar. Esse foi o caso de Absalão. De muitas formas, ele se assemelhava ao pai. Anos antes, Davi fora descrito como tendo belos olhos e boa aparência. Ao Absalão atingir a juventude, foi escrito sobre ele: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Vocês verem que até beleza a gente herda. Olha que interessante, até beleza a gente herda. Davi e Absalão eram favorecidos fisicamente. Davi havia se tornado popular e conquistar o coração do povo, de modo a desejarem torná-lo rei no lugar de Saul. Absalão também sabia como fazer amigos e influenciar as pessoas. A Bíblia diz que ele furtava o coração dos homens de Israel, levando-os a desejarem torná-lo rei no lugar de Davi. Quando Absalão era jovem, Davi mandou matar um homem. Quando Absalão tornou-se mais velho, mandou matar um homem. Absalão era o que costumamos dizer: tal pai, tal filho. Davi foi um homem que conhecia e amava a Deus, mas que de forma crescente vivia um estilo de vida impuro. Sem dúvida isso afetou sua família. Na maior parte das vezes, Absalão escolheu seguir as pegadas do pai. Com a morte de Absalão, Davi colheu o amargo fruto das sementes que semeara anos antes no lar. Os valores são melhores captados do que ensinados. Irmãos, para mim, a coisa mais difícil que a gente faz é educar filhos. Eu não sei vocês, mas eu acho dificílimo educar filhos, porque você não educa filhos com o que você fala, você educa filhos com aquilo que você faz. Ele olha o teu comportamento. Então, isso é o que é difícil, porque você tem que ter um comportamento que ele olhe e fale. Não a gente fala algo que a gente não faz. Então não faz o menor sentido, filho não segue, e aí a gente fica insistentemente querendo que ele faça algo que nem a gente faz. Nossos filhos veem nossos verdadeiros valores pela nossa vida diária, não por aquilo que falamos. A melhor forma que conheço para educar filhos que fiquem ao lado de Deus, diante da pressão do grupo, é ter pais que exemplifiquem um estilo de vida com base na palavra de Deus e não nos padrões da sociedade. A melhor forma que conheço para educar filhos que partilham o Evangelho e deem testemunho é ver os seus pais fazerem isso. A melhor forma que conheço para criar uma geração de crentes que administram o dinheiro de acordo com a sabedoria de Deus é ter pais que modelem santidade na área de finanças.
graves impurezas na vida de Davi e seu filho escolheu seguir o seu exemplo. A impureza do pai se assemelha a um veneno no lar e o antídoto para ele é o bom exemplo. Contra o excesso de dedicação ao trabalho é o envolvimento consistente. O antídoto contra o excesso de dedicação. A história de Davi e Absalão é um trágico caso de amor que nunca foi expressado pelo envolvimento consistente. Quando sua irmã foi violada, Absalão ficou irado e inconsolável, porém nunca conversou com o pai sobre sua inconformação. Expressar amor pelos filhos, irmãos, que dificuldade que a gente tem de expressar amor, né? É incrível beijar. Eu vi aquele moço falando aqui na escola, passando a historinha das crianças, e ele falando do filho dele. A gente precisa beijar os filhos de pequenininho, mas de grande também. Meu filho tem 2 metros de altura, e quando ele chega assim, eu faço ele abaixar, né? Eu sou alta, mas ele é bem mais alto do que eu encho ele de beijinhos. Eu adoro beijar meus filhos. Irmãos, meus pais tinham 7 filhos, eu não lembro dos meus pais ficarem me chamarem para ser beijada, sabe? Eu não lembro, não sei vocês, mas eu não lembro disso. Eu mudei no meu lar. Eu beijo muito meus filhos. Eu gosto de contato, de sentir que, sabe, eu preciso desse carinho. É muito importante que a gente demonstre afeto. A gente acredita que às vezes a gente faz algo para o cônjuge e que isso serviu para ele entender que é amor. Não é. Eu preciso dizer para o outro que eu gosto dele, que eu amo, que ele é importante para mim, que ele... Isso é muito importante. A gente gosta de ouvir isso. Suspeito que o motivo para Absalão não expressar seus sentimentos a seu pai foi que ele nunca tomou tempo para desenvolver um relacionamento íntimo com seu filho. Absalão nunca soube que seus sentimentos eram apreciados por seu pai. Muitas vezes o motivo por que os jovens não buscam os pais quando estão magoados é porque o papai ou a mamãe não ouviu a mágoa do filho quando o procurou com um brinquedo quebrado. Pais, se desejam estar envolvidos nas grandes decisões da vida de seus filhos, é melhor começar por envolver-se nas cotidianas, diárias e aparentemente insignificantes. É naquelas coisas insignificantes, sabe? Mesmo depois de Absalão haver mandado matar Aminon, Davi não tomou qualquer atitude. Da mesma forma como agira quando do estupro, porém Absalão, temendo que Davi fosse puni-lo, fugiu e refugiou-se em um país estrangeiro por 3 anos. O escritor de 2 Samuel escreve: então tinha o rei Davi saudades de Absalão. Mas Davi nada fez para encontrar com Absalão, ou deixá-lo saber que estava com saudades. Joabe finalmente convenceu Absalão a voltar. No entanto, por 2 anos, pai e filho viveram na mesma cidade sem se verem. Até quanto sabemos, Davi nunca fez qualquer esforço para curar as velhas feridas. Talvez não fosse tarde demais para restabelecer os relacionamentos rompidos, mas Davi nunca tentou. A falta de envolvimento paterno perpetuou-se. Muitos pais acreditam que se o filho fez algo errado, ele é que tem que vir até mim pedir desculpa. Não, vai pedir desculpas quem tem mais maturidade. Se o outro não tem maturidade emocional para isso, quem tem que fazê-lo sou eu. Isso é muito importante. Por que eu faço alguma coisa? Porque eu tenho mais condições, não é condições financeiras, é condições psicológicas. A gente só faz aquilo que dá conta de fazer. Então, se eu estou obrigada... Ontem eu estava fazendo a minha unha e a moça que estava fazendo a minha unha contou que estava brigada com o marido. Eu disse para ela: peça você desculpas. Escreva um bilhetinho, manda mensagem no celular. Ela mandou o marido embora de casa e ele estava dormindo no sofá. Conserte isso, mude isso. Ah, mas ele também me ofendeu. A gente também ofende. Incrível como a gente ofende nas palavras o outro, irmãos. Todo casal ofende o outro com palavras. Não tem um casal. Dificilmente, se a gente sabe algo do outro, a gente vai usar isso contra o outro, sem sombra de dúvida. Isso é algo normal, todo casal, não tem o menor problema. Mas a gente precisa aprender a perdoar, aprender a pedir desculpas, a entender por que o outro fez isso.
Assim, após 2 anos em Jerusalém, sem ver a Davi, Absalão pediu ao conselheiro do rei por uma oportunidade de ver seu pai. Ele disse: agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Em outras palavras, Absalão preferia ver o rosto do seu pai e morrer a continuar vivendo separado dele. No entanto, Absalão viu a face do seu pai. O distanciamento entre eles continuou e ele foi morto pelos soldados do seu pai. Davi amava seu filho, mas nunca se envolveu suficientemente com ele para ajudá-lo ou para tomar conhecimento de suas necessidades. Pelo que sabemos, Absalão foi tratado com frieza durante toda a sua vida. Apenas a morte dele fez Davi chorar e proferir as palavras que talvez Absalão ansiasse ouvir por anos: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Vários anos atrás, uma jornalista, Ann Landers, publicou uma carta titulada Papai esperou demasiadamente para expressar amor por seu filho, com o seguinte teor: querida Ann Landers, fui tocado às lágrimas por uma carta em sua coluna de uma mãe que perguntava com que idade um pai e seu filho deviam deixar de se beijar e dizer eu amo. Sua resposta resumiu-se a uma palavra: nunca. Como você estava certa. Há poucas semanas beijei meu filho pela primeira vez e disse-lhe também, pela primeira vez, que o amava. E infelizmente ele não ficou sabendo, porque estava morto. Havia se suicidado. O maior remorso de minha vida é que tratei meu filho com frieza. Eu cria que era sinal de fraqueza os homens mostrarem afeição um pelo outro. Tratei meu filho como fui tratado por meu pai, e agora percebo que foi um terrível erro. Por favor, diga aos seus leitores do sexo masculino, que foram criados por pais machistas, que é cruel não manifestar afeição pelos seus filhos. Nunca conseguirei me recobrar de minha ignorância e estupidez. Essa carta não tinha nome, nem estado, nem cidade, nada. A resposta veio: prezado amigo, a sua carta causou um maior impacto no país do que tudo que eu pudesse ter dito. A vida é peculiar, aguarda até que sejamos reprovados no curso, para então nos ensinar uma lição. A última afirmação não é absolutamente verdadeira. Não é necessário, irmãos, esperar até ser reprovado como pai ou mãe, ou o que quer que Deus deseje para você. Antes que possa dizer, com a ajuda de Deus, tudo será possível. Tudo será diferente. A disciplina com amor, o bom exemplo e o envolvimento consistente caracterizarão minha liderança paterna ou materna. Irmãos, muitos lares hoje são comandados por mulheres solos, né? Então tem boas, não é só o homem. Mulheres hoje também têm uma importância enorme no lar. Se seu filho ou filha ainda estiverem vivos, não é tarde demais para endireitar os relacionamentos. E se seu pai ou mãe ainda estiverem vivos, você pode tomar a iniciativa da reconciliação. Não espere até que seja tarde demais. Ao analisar as faltas de Davi como pai e a cena onde ele chora a morte de seu filho, nós temos um retrato do amor de Deus como pai. Davi preferia ter morrido no lugar de seu filho. O que ele desejou fazer, Deus fez. A despeito de nossas faltas, Deus nos ama tanto que veio morrer na cruz para os nossos pecados. Se você se voltar para Ele agora, Ele irá perdoar-lhe os pecados e o fará seu filho. Não procrastine. Que bom, irmãos, que nós temos a oportunidade de fazermos a diferença na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu cônjuge. É muito importante. Que bonito isso dessa saúde emocional, dessa coisa da família, que cada um vai vir aqui para a gente ouvir. Por que será, eu sempre pergunto para minha irmã, por que será que a lição da escola sabatina, ela repete temas? Por que será? Alguém sabe? Por que será que a lição da escola sabatina repete temas? E a minha irmã falou, eu acho que é porque tem pessoas que estão entrando novos na igreja, né? Eu disse, não, é porque nós ainda não aprendemos a lição. Irmãos, a gente só para algo quando a gente aprende a lição. Se está voltando essas lições para falar de emoção, para falar sobre relacionamentos familiares, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. A lição não é vendida para pessoas que não são cristãs, que não são adventistas do sétimo dia. A lição é vendida para mim e para você. Então, quando eu leio a lição,
coloca lá seu nome, Edneia. Eu preciso fazer mudanças, eu preciso mudar esse controle, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso mudar uma série de coisas na minha vida. Que Deus, Ele é sensacional, Ele dá o livre-arbítrio para mim e para você, Ele não força. A gente força, não deixa o marido, sair, não deixa o marido jogar futebol, a mulher não pode fazer tal coisa. Deus não faz isso comigo nem com vocês, irmãos. Deus espera eu estar pronta. Ele espera eu saber aquilo que eu quero para mim. Aí Ele está pronto para mim. E a gente obriga filho, marido, esposa a fazer aquilo que eu quero para satisfazer os meus desejos. A gente pode ajudar o outro, a gente pode dizer para o outro como ele é, a gente pode ter paciência com o outro. Isso é extremamente importante para as nossas vidas, sabe? Como essa menina que estava lá, brigada com o marido, todos, por que eles se desentenderam? Ela foi falar com o enteado algo, o enteado levantou a voz para ela para dizer que quem mandava na casa dela era ela, levantou a voz também. Irmãos, eu tenho que saber o meu lugar, eu não posso, entendeu? Eu estou conversando com uma criança de 11, 12 anos, e aí eu grito mais com ela. Eu sempre falo para meus pacientes, não grite. Quem grita perde a razão. Nós mulheres temos um pouquinho essa tendência, né? De tudo a gente fala gritando, já que a gente não é ouvida, a gente usa a voz para gritar. Mas não, a gente tem que aprender a falar com o outro, e esperar que esse outro nos ouça. Não fale no momento da raiva. Falar no momento da raiva nunca é um bom momento. A gente tem sempre que falar com o outro em momentos de tranquilidade, nunca em momentos de raiva. Isso é extremamente importante. E outra coisa que também é importante é assim, a gente sabe que o cônjuge tem, nós temos pontos que o inimigo nos tenta. E o nosso cônjuge também, ou não? Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, meus filhos eram pequenos ainda, e eu demorei 7 anos para ter filho, né? Porque não queria ter filho. Quando eu decidi ter filho, eu queria ser uma boa mãe para os meus filhos, e um dia eu estava numa discussãozinha com meu marido, ele falou para mim assim, você é uma péssima mãe, ele falou para mim. O que vocês acham que eu fiz? O que a maioria faria? Não acredito. Eu sou uma boa mãe, eu faço isso. Eu disse para ele, eu respeito a sua opinião, mas eu não preciso dela, porque eu sei que eu sou uma boa mãe. Eu não sou uma mãe perfeita, eu sou uma boa mãe. Eu me esforço, é diferente. Anos mais tarde, eu estava fazendo meu doutorado, e ele chegou para mim e falou, você não tem capacidade para terminar esse doutorado. O que eu fiz? Chorei. Qual é a diferença, irmãos? Qual que era a diferença de um para o outro? Alguém sabe qual era a diferença? Por que eu chorei em um e não chorei no outro? Porque um eu tinha certeza, no outro eu não tinha certeza. Era a minha dificuldade de escrever, eu tenho uma dificuldade enorme para escrever, eu tenho facilidade para falar, eu escrever, se você pedir para eu escrever lá e escrever um doutorado, não sei se alguém aqui já escreveu, é dificílimo. Então eu tinha uma dificuldade, então ele disse para mim que eu não tinha condições para fazer meu doutorado, eu chorei. E não tem nada errado, ele não é maldito por causa disso, porque todos nós usamos coisas para falar com os nossos cônjuges. Que atira a primeira pedra aqui, quem nunca falou algo para o cônjuge, que pegou na ferida dele, todos nós usamos isso, é normal a gente fazer isso. A questão é, eu preciso validar. Irmãos, eu sou terapeuta há 28 anos, o que eu mais vejo no meu paciente é uma dificuldade de validação. O que é validação, irmãos? Quando Deus terminou de criar o mundo, Ele olhou para tudo que tinha feito e falou o quê? Está tudo muito bom. Ele acabou de validar. Ele olhou ali e falou, nossa, está lindo isso, gente, está muito bom. Eu preciso acreditar que o que eu faço é bom. Senão eu fico esperando que o meu cônjuge diga, que o meu filho diga. Você entendeu? Eu preciso acreditar que o que eu faço é bom. Eu posso melhorar, mas eu tenho que acreditar que o que eu faço é bom. Porque aí eu fico na mão do outro, eu dou esse poder para o outro. O outro fica com esse poder para me validar.
entendeu? Isso é muito importante. Eu preciso acreditar nas coisas boas que eu tenho. Quanto tempo eu tenho, gente? Acabou? Ai, sorry. Desculpa. Eu falo muito. Meu Deus, que horror. Me desculpa. Nossa, o relógio já está 0, faz meia hora. Ai, que horrível isso. Me desculpa. Eu prometo vir um dia para falar com vocês aí do chão, para responder a pergunta de cada um de vocês. Irmãos, não tem casal e família perfeitas. Não existe casal nem família perfeita. O existe é família querendo ser melhor. Não adianta postar lá no Facebook, nem no Instagram, casalzinho. Isso não me diz nada. Eu tenho vários pacientes que postam isso, eu olho, não vejo nada. O que muda é quando eu quero fazer mudanças na minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. Sabe? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tudo que ele fez de errado não invalidou. Invalidou? Deus tirou isso da Bíblia? Não. Eu falei todas essas coisas não para dizer para vocês que Davi era ruim. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia mudanças. Ele se arrependia. Ele conversava com Deus e tentava ser melhor. É isso que eu quero, ser melhor a cada dia. É isso que a gente busca aqui, ser melhor a cada dia. Que cada um de nós busque ser melhor a cada dia. Melhor como pai, como mãe, como filho, como cristão. É isso que a gente busca. Me desculpa por ter passado do horário. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe. É isso que eu peço. Muito obrigada por tudo. Ora. Querido Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo e bom nome. Ó Deus, obrigada pelas tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu perdão. Que bom saber que o Senhor tem essa misericórdia, que ela se renova a cada manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada família, a cada casal, a cada filho aqui representado. Que o Senhor nos ilumine. Muito obrigada pelas tuas incansáveis bênçãos. Senhor, volta logo. Está muito difícil viver nessa vida. Volte logo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, queridos irmãos. Primeiramente, quero agradecer a doutora Edneia por ter vindo aqui nos inspirar e nos orientar, né? Quem tiver mais maturidade, né, doutora? Aqui inicia o diálogo. E a